Olá, pessoal. Vamos reiniciar a nossa live e eu vou convidar aqui a Grace para participar dessa live aqui com a gente. Cadê aqui, Grace? Cadê você? Deixa eu aceitar aqui a Grace. Aceita aí, Grace. Pessoal, aí, enquanto a gente vai se conectando, nós vamos mandando aqui esse convite para vocês participarem. Olá, Plínio, Simone, Divulga Mistura. Sejam bem-vindos aqui. Acho que não tá dando certo a gente entrar juntas hoje. Espera aí. Vocês que não tá seguindo a Grace, começa a seguir aí, @Grace Amaral, que é uma benção essa mulher. Grace. Cadê você, Grace? Está sumidinha? Deixa eu convidar de novo. Grace está me recusando. Vamos falar. Gente, a gente vai começar a falar sobre constância. E é isso que a gente tem que fazer, né? A Grace está aí? Tô só um pouquinho que eu tenho que virar aqui. Vira. Isso, agora sim, deu certo. Você tá, eu não tô te enxergando. Você tá me enxergando? Tô vendo, tô me vendo e tô te vendo também. E eu tava me vendo também quando a gente começou a outra live, só não tava vendo você, agora é o contrário. Mas qualquer coisa Você tá se vendo? Eu tô me vendo, não tô vendo você. Tá, alguém aí tá assistindo, consegue ver, tá visualizando nós duas? Me fala aí, por favor. O seu arroba é Grace Amaral. A gente informar o pessoal aqui, né? Grace com Y. Vou começar a seguir aqui do outro perfil também. Amaral, mais alguma coisa? Grace Amaral? Não, né? É porque quando a gente coloca só pelo nome aqui, ele não aparece. Deixa eu ver todos. Então, você estava falando, né? Começando a falar sobre constância, para quem não chegou agora, dá mais uma pincelada aí e fala do que a gente vai falar hoje, que eu estou pronta. Enquanto isso, eu vou te seguindo aqui no outro perfil. Isso, eu não consigo te ver, mas eu consigo te ouvir. Então, vamos continuar. Então, tá bom. A constância, né, faz parte da nossa vida. Quando Deus criou o mundo, né, ele delegou ao homem a nominação, de nominar as coisas do mundo, né, os animais, as frutas, as verduras, tudo isso. E com isso se criou uma constância, se criou uma dinâmica de integração entre Deus e os homens. E isso se deu numa constância, né? Então, uma constância entre o homem e a criação, de nomear aquilo, é uma coisa constante. Até hoje, pesquisadores nomeiam, né, coisas, são coisas constantes e que se perdem no nosso dia a dia. Nós perdemos essa constância, esse valor realmente de nós persistir no nosso propósito, nessa constância de fazer uma dinâmica, estar sempre em dinâmica com Deus. E Deus, desde a criação, ele fez isso. Nós temos vários exemplos bíblicos de constância. Neemias, Moisés, próprio Jesus. Que se realmente eles não tivessem essa constância no propósito, provavelmente os 52 dias do muro de Neemias não estaria reestruturados em Jerusalém, assim como a promessa de entrar na Terra Prometida. Então, assim como a formação de discípulos, porque grandes homens tiveram essa constância. Assim também a constância de Ana, quando ela pediu um filho para
para Deus, né? Por mais que ela chorou e coisa, ela tinha uma constância nesse pedido. Ela já estava pedindo e ela continuou. E a fé nossa, pastor, faz com que muitas vezes nós não temos essa constância, nós perdemos isso. Não consegui, porque nós somos muito imediatistas. Nós não conseguimos hoje, por que nós vamos, né, estar nessa constância de um propósito, de uma promessa? Quando Deus faz uma promessa para nós, na palavra dele, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diz e não cumpre. É isso que nós temos que ter. A promessa, ela não se cumpre de um dia para a noite. Ela não se cumpre em uma semana, em um mês, em um ano. Talvez demora mais. Isso depende muito do propósito que Deus tem na nossa vida, de como que nós estamos nesse momento, porque antes de cumprir a promessa na nossa vida, Deus nos forja. Foi assim com Moisés, foi assim com Ananias, foi assim com Jesus e assim é conosco, né? Então, essa questão de estar nesse processo, nesse caminho e não perdermos, né, essa constância, é que é importante aquilo que você tem de promessa para a tua vida e que muitas vezes nós perdemos essa promessa. Nós não deixamos de ser cumprida essa promessa de Deus na nossa vida. E nós colocamos muitas vezes a carroça nas frente dos bois, como diz, né? Aquele negócio que Deus está demorando para a gente, então eu vou fazer do meu jeito. Isso não é constância. Isso é nós estarmos indo contra aquilo realmente que Deus deu para nós. Então, muitas vezes a constância, ela leva à resiliência, ou seja, nós temos que realmente estarmos sempre, né, diariamente, vendo que nós temos muitas coisas para aprender no dia a dia para que a gente chegue na promessa do Senhor. Então, é um processo, é uma jornada e a constância é uma coisa muito importante na nossa vida. Tá me vendo, pastora? Sim, tô vendo. E aqui eu tô seguindo o outro Instagram, ele tá normal também. Não faz mal, depois salva, daí eu compartilho no meu. Ok. Sobre constância, eu gostaria de falar assim, eu gosto sempre de começar alguma coisa, falando de alguma coisa, explicando o que significa. Então, você falou bem aí, na prática, como que funciona a constância, mas a constância, ela significa a qualidade, é aquilo que não pode faltar numa tarefa, no nosso dever, no tratamento ali com alguma coisa que você está fazendo, que você está se propondo ali a seguir. E uma aula, você não consegue terminar um curso, terminar uma faculdade, um curso superior, ou ensino fundamental, médio, se você não tiver constância. Então, a constância é essa assiduidade, é essa frequência. É aquilo que você começa e que você não para no meio do caminho. Porque o que nós entendemos sobre constância? Na verdade, a gente entende mais sobre a inconstância, aquilo que nós começamos a fazer e a gente não dá continuidade. E aí a gente dá esse nome de fracasso. Eu não consegui terminar aquele livro, eu não consegui terminar aquele curso, eu não consegui terminar aquele projeto. Talvez não é nem apenas o resultado, né, que é o fracasso, mas é a inconstância de permanecer naquele projeto, naquele caminho que você se propôs a começar. Para mim, assim, de constância é algo bem prático hoje, porque tem, hoje é dia 15, tem 55 dias hoje que eu passei pelo processo de cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica nada mais é, além do procedimento, é uma mudança de hábitos, uma mudança de rota, que somente a constância desses novos hábitos é que vai me levar a um resultado que eu almejo, que é a perda de peso, que é a melhora da minha saúde, e que é ali chegar naquele resultado de, no mínimo, um ano e meio, 2 anos para se chegar. Nós não temos muita paciência, muita assim, a habilidade de começar algo e continuar. Mas eu tenho consciência de que só vai dar certo e depende apenas de mim agora.
de que o resultado só vem com essa constância. A constância nessa mudança de hábitos, a constância em seguir as instruções dessa equipe que me acompanha, a equipe médica, porque só depende de mim. Se eu não seguir aquilo que foi proposto, aquilo que está sendo proposto, eu não vou ver resultado. E é o que acontece com uma boa parte das pessoas que tem a questão, eu estou falando na prática, né? Do reganho de peso. É que ela deixou aí no caminho de seguir aquelas instruções e voltou à velha vida, à velha prática de fazer as coisas assim, de qualquer jeito. Então, É, todas as nossas áreas precisam dessa constância. Todas as áreas da nossa vida precisam dessa constância. verdade. Eu volto aqui no exemplo de Neemias, Hum, né? Porque Neemias reconstruiu um muro em volta de Jerusalém em 52 dias. Boa noite, tudo bom? Então, ele realmente, e essa constância que nós temos que ver, assim, dos nossos propósitos, por exemplo, para 2024, porque, na realidade, os propósitos que nós temos para 2024 já nasceram em 2023. Nada é novo, né? A gente continua com aquilo que você pegou de 2023. Talvez faça de uma maneira diferente, mas diferente. nada é novo. E quando a gente tem uma constância, a gente tem que ter um planejamento. Sim. Porque nada, a constância, ela não consegue se edificar se você não planejar. Então, Uhum. Neemias fez todo o planejamento para que ele pudesse, inclusive as cartas do rei, tudo isso, para que ele pudesse chegar ao seu objetivo final, que era reerguer. Ele chegou lá, ele avaliou, né, a situação, ele não falou nada, ele ficou 3 dias só avaliando a situação, como que ele iria fazer. Ele não falou nada também, é uma das coisas que a gente às vezes se perde. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente acaba falando para fulano e ciclano e coisa. Quanto mais, Uhum. se é um propósito que nós queremos, quanto menos a gente fala, melhor. Por quê? Porque Sim. nós temos, o propósito é nosso, né? É nós que chegamos, é nós que queremos esse propósito, às vezes é Deus que colocou no coração. Então, nós temos que planejar para nós termos constância, nós temos que cuidar do que sai da nossa boca para que a gente tenha constância. Por quê? Porque assim como aconteceu em Neemias, que né, Tobias, Sadamaque queriam tirar Uhum. ele do muro, tirar, assim é na nossa vida. Se você fala um propósito que você tem, às vezes até como você estava dando o exemplo da questão da alimentação, de todo o preparo físico após a cirurgia bariátrica, também a gente. Às vezes tem uma pessoa, mas hoje não precisa se cuidar, hoje não precisa fazer isso, né? Tem pessoas que nos motivam a não continuar, a sair da nossa direção de constância e aí para outra direção. E daí a gente não tem mais essa constância, essa questão do dia a dia nós estarmos planejando, edificando, fazendo, né? Essa questão é muito importante. E é um assunto, assim, que eu vejo, pastora, que é muito importante porque nós somos muito Uhum. inconstantes. E muitas coisas nós perdemos na nossa vida porque nós não temos a constância de seguir nesse objetivo, nesse foco, nesse alvo. Qualquer coisa a gente já cansa, já sai para o lado, a gente se desvia da atenção, porque sempre tem alguém para nos desviar, sempre vai ter. Uhum. E quanto mais perto do nosso propósito, mais obstáculos nós vamos ter, mais pessoas que nos tirem do foco vão estar ali. Então, isso é Uhum. muito importante. Por isso que, assim, eu vejo Neemias uma pessoa, um profeta que realmente ensinou muitas coisas na liderança, na constância, na fé, no planejamento, mas principalmente na constância. Ele sabia o seu objetivo, ele não desceu de modo nenhum, ele ficava trabalhando, né, que nem diz a Bíblia, uma mão com a espada e a outra trabalhando. Muitas vezes nós temos que ser assim. Se nós queremos o nosso objetivo, não é fácil. Não é fácil Uhum. nós atingirmos o nosso propósito. Não é fácil atingirmos aquilo que nós queremos na nossa vida. Não é fácil nós recebermos a promessa do Senhor. Nós perdemos muitas promessas. Uhum. Por quê? Por causa da constância.
Então, a constância do dia a dia é você saber o que você quer. Primeira coisa, tem o filme Alice no País da Maravilha, ou o próprio Matrix, ele fala muito disso. O Coelho fala, não sei se foi o Coelho ou o Gato, que ela perguntou assim, acho que foi o Coelho, para onde você quer ir? E ela diz assim, eu não sei. Se você não sabe para qualquer lugar que você vá, né, não importa. É a mesma coisa. Se eu não sei o que eu quero, o meu propósito, para onde eu quero ir, o objetivo que eu quero chegar, por exemplo, esse ano de 2024, seja na minha área financeira, na minha área profissional, na minha saúde, aonde for, se eu não tiver essa constância de realmente saber qual é o foco, aonde eu quero chegar, eu vou desistir no meio do caminho, porque muitas pessoas vão estar lá, muitos obstáculos, muitas tentações vão estar lá para me tirar do foco e eu não estar realmente naquilo que eu deveria estar, nessa constância. Que Deus fez isso desde o início, desde quando Ele criou essa dinâmica de nós estarmos sempre interagindo com Ele, nessa dinâmica, quando Ele pediu para nós nomearmos, né? É uma constância, o que eu nomeio todo dia? Qual é o meu milagre que eu nomeio todo dia? É uma constância, o que realmente eu, todo dia, de manhã, faço para mim nomear o meu dia. E a gente não faz isso, a gente sai da cama, alguns tomam café, alguns não, já correm para o trabalho. Então, nós não agradecemos, né? Que a gente pode agradecer de manhã e à noite, mas principalmente nós não nomeamos aquilo que nós queremos para o dia. E nós temos que fazer isso uma constância. Como é que eu quero o meu dia hoje? Porque por mais que eu tenha dificuldade, se eu nomear meu dia e ter a constância de quando sair essa dificuldade, eu dizer assim, não, mas o meu foco não é esse. Meu foco é esse aqui. Então eu não posso me desviar minha atenção para isso que estão falando, para essas coisas que estão acontecendo. Eu vou ter empecilhos, eu vou ter tropeços, vou ter, mas o meu foco é esse. Então essa é a minha constância. Sim, e eu gosto também aqui do texto de 1 Coríntios 15, verso 58, que fala assim, olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Quantos de nós começamos, né, como eu disse, algum projeto, começou algo assim a caminhar rumo a um sonho, a um projeto, a uma meta, principalmente agora, nesse começo de ano, fim de ano. Novembro, dezembro, a gente já começa a pensar assim, já vai terminar o ano, eu não fui para academia, eu não fiz aquilo que eu precisava fazer, não terminei o curso, e a gente pensa, não, o ano que vem vai ser diferente. Não, o ano que vem, 2024, eu tenho um ano inteiro, eu vou fazer diferente e tal, e de repente nós estamos no dia 15 de janeiro, e não teve nada diferente. A gente acordou atropelando o dia com tanto de atividade, a gente não começou o nosso dia, como você disse aí, consagrando ao Senhor aquele dia, porque todas as coisas é dele, pertence a ele conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Então não tem ninguém melhor que consiga saber melhor do que nós aquilo que é o plano dele para a nossa vida. Então nós precisamos perguntar, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, como eu devo viver o meu dia? Como eu devo gastar as 24 horas do meu dia? Porque senão, chega aí, termina janeiro, começa fevereiro, março, a gente já chega bem de junho, chega dezembro de novo e nada mudou. Nada teve novo, de diferente, porque não teve essa constância na oração, na busca pela vontade de Deus através da palavra e principalmente na forma de sermos intencionais nas nossas escolhas. Eu sempre falo que você só consegue ser intencional, você só consegue saber o caminho a seguir, né, para o caminho que você quer, a rota que você vai, se você sabe quem você é em Deus, você conhece a sua identidade, se você sabe o seu propósito. E aí a gente fala assim, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não descobri o meu propósito. E o que nós estamos fazendo de diferente para descobrir e viver o nosso propósito diferente? Então a constância ele tem a ver com isso, em saber a nossa identidade e percorrer um caminho que vai nos levar ao propósito único de Deus para a nossa vida. E é esse o objetivo, o alvo. O Senhor nos criou para um propósito, para um chamado. E a constância que vai nos levar a seguir
e alcançar esse propósito, esse caminho de conexão dos planos de Deus para a nossa vida e e até a gente alcançar esse lugar no Senhor. Então, portanto, que nós sejamos firmes e constantes. O apóstolo Paulo, ele já dizia isso, né, aos seus discípulos ali, às igrejas que estavam começando, para elas não pararem, eles não pararem durante a caminhada, mas permanecer firmes no Senhor, constantes sempre naquela fé inabalável. Mesmo que aparecesse ali os falsos profetas, mesmo que aparecesse ali as oportunidades ou as próprias dificuldades, as perseguições, para a gente permanecer firme. Porque quando você sabe quem você é e para onde você vai, nada pode nos abalar. Mas nós precisamos permanecer, continuar em constância diária. E a constância é exatamente isso, né? Uma das qualidades de quem é uma pessoa constante. Ele é persistente, ele é insistente, ele é obstinado, perseverante, focado. Não desiste de forma alguma, por mais que apareçam os obstáculos, ele continua até o fim. Em Neemias, em Números 9, 5, 20, fala muito sobre isso, da questão que nós somos movidos por aquilo que nós estamos mais conectados. Uhum. Então, a constância, ela leva a isso, a questão do mais conectado. Com o que eu estou mais conectado? Porque para mim ser constante, eu tenho que estar conectado com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu almejo, com aquilo que eu quero. E essa conexão também com Deus. Porque Deus tem promessa para todos nós. Em Salmo 139, ele fala isso. Que ele nos conhece desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. E desde lá ele colocou promessas na nossa vida. Mas muitas vezes a promessa não se cumpre. Por quê? Porque nós não temos constância. Nós não temos a perseverança. Nós não nos permitimos a isso. E nós não nos conectamos. Então, muitas vezes se perde, nós nos distraímos com as coisas do mundo, com as pessoas que atravessam nossa caminhada, em nossa jornada, para nos tirar do foco, com os tropeços que acontecem, né? Então, tudo isso, e se nós não estivermos conectados com isso, deixa de ser prioridade. Então, a conexão se rompe. Então, quando você não está realmente conectado com aquilo que você quer, você realmente deixa de fazer e a conexão, a constância, ela se rompe, a conexão se rompe com o projeto, com o propósito que você fez. Então, nós temos que fazer um esforço para priorizar certas coisas na nossa vida. Você mesmo está falando, você está priorizando a sua saúde, né? E nós temos que ter, em todos os nossos alicerces, nós temos que priorizar. Nós temos que priorizar a nossa saúde, porque se nós queremos alcançar um objetivo, uma promessa, um propósito, nós não temos saúde, não adianta. Então, nós temos que priorizar a nossa saúde. Nós temos que priorizar a nossa vida espiritual. Isso, uma conexão com Deus. É importantíssimo isso. Dependência do Senhor. Eu cada vez mais vejo essa importância. Senão eu não vou conseguir chegar a tomar posse da promessa que Deus tem na minha vida. A vida financeira também nos nossos negócios. Em Mateus tem uma parte que diz assim, que tem a parte da construção da torre, diz assim, se você vai fazer uma torre, como é que você não vai planejar? O que você vai gastar? O que você vai... Neemias fez isso. Pediu para o rei as cartas, pediu para o rei soldados para ajudar, pediu para o rei para pegar madeira, porque ele sabia que ele ia precisar necessitar. Então, essa é uma constância. Para nós chegar ao nosso propósito, não é só dizer assim, eu estou aberto, Não, é muito fácil. Nós temos que trabalhar isso. E esse trabalho não é fácil. Esse trabalho tem que ter muita resiliência e muita constância, né, pastora? Assim, um esforço para desenvolver tudo isso, né? Para desenvolver disciplina, hábitos. Nós não somos um povo disciplinado.
Nós não somos um povo com hábitos bons. Então, nós temos que realmente, para nós ter a constância, nós precisamos de uma conexão e nós precisamos de disciplina e de hábitos. E quando eu falo de disciplina e hábito, é você sempre se olhar para você mesmo e se autocriticar. O que eu fiz? Né? Eu sempre falo assim, ultimamente, de um ano para cá, eu disse assim, o que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu estou fazendo abençoa pessoas? O que eu estou fazendo me abençoa? Então, é uma constância de questões, porque se eu quero chegar no meu propósito, no mínimo essas três coisas eu tenho que estar conectadas com isso. Sim. Quando nós falamos sobre constância, nós falamos que constância, nós pensamos que constância ele tem a ver com o nosso sucesso, ou insucesso, como eu disse, no caso da inconstância. E não tem como a gente chegar a um alvo, chegar a algum lugar sem a gente permanecer firme. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que nós temos uma corrida. É como se fosse uma maratona, como você citou, e que ela tem uma evolução. Um atleta, ele não sobe ao pódio e ganha ali a sua medalha, o seu troféu, treinando uma vez por mês, treinando só perto ali daqueles dias ali da competição, mas ele passa às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez 7 anos de preparação para que ele chegue naquele lugar, o mais alto lugar ali de reconhecimento, de que realmente valeu a pena ele chegar. Então, nós precisamos ser constantes em tudo, todas as áreas da nossa vida. Como você citou, a financeira, a espiritual, a de família, nós precisamos cuidar da nossa família. Não é uma tarefa fácil cuidarmos da família, nós dedicarmos tempo para a família, mas é necessário. Por quê? Porque quando a gente desvia o nosso olhar, perde essa conexão com essas áreas da nossa vida, a gente passa a viver uma vida disfuncional. A gente passa a viver uma vida ali que não terá os resultados de vida abundante, de colheita que o Senhor promete na palavra dele para nós. Aqui você disse sobre a questão do planejar, Lucas, né, 14, a partir aqui do 25, Jesus estava ali falando com uma grande multidão, e ele cita isso. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Quantas vezes a gente se mete em projetos que às vezes não é o que Deus tem para nós, ou então às vezes é até o que Deus tem para nós, mas a gente não calcula os riscos. A gente não calcula o preço a ser pago, não faz ali um curso na faculdade mesmo. A gente começa um curso numa faculdade particular, por exemplo, sem saber ao menos se você vai ter condição de continuar, de firmar aquele compromisso ali até o fim. Então, nós precisamos desse planejamento. A constância, ele precisa ser planejada. Ela precisa ser ali alinhada. Outro lugar que fala sobre quer falar? Esse planejamento, Provérbios 16, verso 13. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Consagre ao Senhor tudo, tudo que você faz, e os seus planos serão perfeitos, serão bem-sucedidos. E esse planejar, ele começa com a dependência de Deus. O Senhor nos chamou para um propósito, mas se a gente não calcula esses riscos, a gente corre o risco de parar no caminho, não porque não era vontade de Deus, mas porque a gente não se organizou de forma a continuar constante, persistente, firme naquela caminhada, naquele projeto que o Senhor determinou para que a gente entrasse e começasse, né? Provérbios 16, 23, eu tenho os meus projetos. Sempre faço minha visão. Eu tenho minha visão de 5 anos, eu tenho minha visão desse ano. E eu coloco isso. Eu tenho 2 projetos esse ano. E eu estou lá com o Provérbios. E quando você faz o teu projeto, né, porque você pode ter aquilo que você já estava trabalhando e você pode ter uma coisa nova. Sempre quando a gente pensa no novo, que nem você falou, ano novo, vida nova. Eu não fiz ano passado, eu vou fazer esse ano, né? Então, todo esse projeto, você tem que colocar na mão do Senhor. E tem que ver assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Qual é o propósito disso? Qual é o valor disso?
Porque quando a gente está fazendo um propósito, um projeto, para que nós tenhamos constância, nós temos que saber o porquê nós estamos fazendo isso e qual é o valor que isso tem para nós e para os outros. Porque a gente não faz nada para nós. Nós não somos sozinhos. Então, todo o nosso projeto sempre vai ter pessoas que vão ser abençoadas. Pode ser a família, como pode ser muito mais que isso. Então, depende do projeto que você vai se alinhar. Então, são coisas que você tem que sempre deixar na presença do Senhor. E eu estava ali me lembrando que você estava falando da questão antes, né, da torre, Uhum. do Do planejamento. planejamento. Uhum. Nós não somos chamados para semear, mas no momento que nós semeamos, nós somos responsáveis por aquilo que nós semeamos. Uhum. Então, nós temos, por isso o planejamento é importante. Se nós temos uma ideia, né, nós queremos fazer alguma coisa, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa vida pessoal, profissional, na nossa vida comunitária, na nossa igreja, né? Então, sempre os propósitos que nós queremos são sementes que a gente tem, que Deus toca no coração. Deus não diz assim, ó, você tem que semear. Que Deus fala, no momento que eu semear, eu sou responsável pela minha semeadura. E eu vou colher os frutos conforme a minha semeadura, conforme a minha constância, conforme a minha fé, conforme a minha resiliência. Aquilo que realmente estou ali me doando e que eu tenho realmente que receber isso, que é a minha colheita. Então, nós temos que saber isso, porque muitas vezes as pessoas lançam sementes, tem aquela parábola da semente, né? Se você está na pedra, ou se cai na terra, né? Ou se cai tipo no meio-fio. Então, nós temos que saber que nós somos responsáveis por aquilo que nós semeamos. Às vezes nós semeamos com uma palavra. Declaramos uma palavra para alguém, é uma semeadura. Eu sou responsável por aquilo que eu declaro. Então, nós temos que cuidar muito também com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós realmente dizemos, não só para as pessoas, como para nós mesmos. Ter certeza que essa palavra, que essa promessa veio do Senhor. Então, isso, e para mim ter certeza, é aquilo que nós já falamos aqui, precisa, né, desse link, dessa Conexão. conexão, né? Porque daí vai levar a tua constância. Então, isso é muito importante no nosso dia a dia. Uma das coisas assim que as pessoas, elas é tão corrido a nossa vida, e a vida é tão curta, e a vida ela passa em segundos. Então é importante que todos os dias você pela manhã já realmente conecte com Deus e diga o que você quer desse dia. Qual é a tua constância nesse dia? Qual é o teu objetivo de permanecer para que te guie para aquele foco, para aquele objetivo, para aquele propósito, para receber a promessa? Entendeu? Então, isso é importante. De manhã cedo, você já declarar e ser constante. Lembre que pessoas vão aparecer para te tirar do caminho. Lembre que palavras vão ser ditas para você para te desviar do caminho. Lembre que o teu coração que é enganoso pode fazer você desviar do caminho. Lembre que as tuas fraquezas, o teu desânimo, os teus tropeços vão fazer com que você desacredite e te desvie do caminho. Mas nós temos que seguir em fé, como o apóstolo Paulo fala, né? Nós temos que perseverar na fé. A fé é que vai nos levar até que a gente consiga atingir o nosso objetivo. E tudo que nós fazemos, tudo, nós somos responsáveis.
Por isso que nós temos que parar de fazer coisas no imediatismo, sem colocar na presença de Deus, sem planejar, sem pensar, sem constância, que nem Alice no País da Maravilha. Eu vou por esse caminho, eu vou por esse, eu vou por esse. Não tem vários caminhos, é um caminho só. É aquele caminho em que você coloca as coisas na mão do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. O que eu devo fazer com esse projeto? Esse projeto não é meu, é teu também. Tem que colocar Deus como sócio majoritário dos seus projetos, da sua vida. Sempre tu tem um sócio na tua vida. E esse sócio é um sócio majoritário, que é Deus. Você não faz nada sozinho, nada. Todas as coisas nós não fizemos nada sozinho, nós precisamos de outras pessoas. Mas o mais importante é você ter um sócio majoritário como Deus. Eu estou lendo um livro e teve geralmente os milionários eles vieram, né, de pessoas assim que não tinham recurso financeiro. E ele chegou lá para vender, né, para comprar uma firma. Ele não tinha dinheiro, tinha um pouco só. E ele falou para o senhor lá: eu tenho um sócio majoritário que tem muita coisa e ele manda no mundo. Ele não falou quem era o sócio majoritário dele, mas ele conseguiu o que ele queria. Então, muitas vezes, nós não pensamos que nós temos realmente um sócio majoritário e que nós devemos depender do Senhor e colocar isso, né, na frente dele. Como o Provérbios 16, 23 que você disse. O Provérbios 16, 23 é uma coisa que nós temos que declarar todo dia, principalmente nos projetos. Quem tem negócios, quem tem essa área, tem que dizer isso. As tuas mãos, Senhor. Isso aqui é contigo. Eu vou fazer a minha parte, mas tem a tua parte. Você vai. Eu preciso de dinheiro para abrir. O Senhor vai abrir a porta onde eu vou conseguir esse dinheiro. Creia nisso. Creia, porque se grandes pessoas conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Nós vamos conseguir, nós somos todos filhos de Deus. Todas as promessas que o Senhor teve para os profetas na Bíblia, para os discípulos, né, de Jesus, assim como grandes testemunhos que nós temos aí de pessoas, né, que realmente ficaram milionárias, assim nós somos iguais. O que eles têm de diferente? Eles foram constantes. Eles não se desviaram. Eles foram que nem Neemias. Eles não se desviaram. Eles entregaram tudo na presença. Eu tenho isso, né? E essa é a minha parte. Essa aqui eu espero que o senhor faça. Mas não é de um ano para outro. Dependendo do projeto, é daqui 2 anos, 3 anos. É o tempo do Senhor. Não é o tempo nosso. Mas o importante é a constância, é a resiliência, é saber que você vai ter pessoas que vão querer tirar você do caminho. Por isso que hoje a gente tem que ver com quem nós andamos, né? Aonde que nós estamos indo. Dependendo do teu propósito, você tem que saber com quem você vai andar, aonde que você vai estar, né? Isso Deus tem colocado muito no meu coração. Tem muitas pessoas que já não faz parte da minha vida. Automaticamente, Deus vai tirando. Não é nem a gente que tira, a gente vai se afastando, porque realmente não é mais aquilo que pertence a você. Por quê? Porque você quer elevar o teu patamar. Elevar o teu patamar não é para se vangloriar, não é para mostrar nada. É realmente aquilo que falei. Isso que a gente está fazendo agrada ao Senhor. Abençoa pessoas, me abençoa. É isso que importa para Deus. Sim, quando nós falamos sobre constância, sermos constantes, Grace, nós podemos, eu disse que é a chave, é o caminho, o segredo para a gente alcançar ali
o propósito de Deus para nossas vidas, de sermos bem-sucedidos, de termos sucesso naquilo que nós fazemos. E como eu citei aqui Provérbios 16, 13, eu falei da primeira parte, né? Que nós precisamos de planejar. A constância, ela requer planejamento. A constância, ela requer essa perseverança, esse continuar no caminho, na rota certa. E no versículo 3, ele fala assim, olha, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Não adianta a gente querer começar nada, né? Um projeto, se não está entregue ao Senhor, se não está ali consagrado a Ele. Consagrar o quê? Você colocar aos pés dele, você devolver aquilo que pertence a Ele. E 1 Coríntios 10, 31 é um texto que eu gosto muito, ele fala exatamente sobre isso. Tudo que nós fizermos, que seja, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Essa live aqui que nós estamos fazendo, ela precisa glorificar a Deus. Ela precisa colocar Deus na rota, colocar Deus ali no centro de todas as coisas, porque nós vivemos, nós nos movemos, nós fazemos qualquer coisa, nós fazemos por Ele. E é por causa dele, por meio dele. Que nada podemos fazer sem a vontade dele, sem a permissão dele. Então, que nós estejamos claros que para a gente continuar nessa constância, nesse planejar, nesse caminhar com Deus, tem que ser para Ele consagrado, entregue, devoto ao Senhor. E aí sim, a gente vai estar tendo ali aquela convicção de que estamos no caminho certo, de que estamos na rota de seguir ali o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, essa entrega não é apenas parcial. Não, vou entregar minha vida ao Senhor, mas essa área aqui, eu acho que ainda não estou pronta para entregar. Eu vou entregar os meus projetos para o Senhor, mas eu acho que essa parte aqui eu consigo sozinha, por enquanto, eu vou fazer do meu jeito, e se não der certo, Deus vai me socorrer. Não é uma entrega parcial, é uma entrega total de dependência do Senhor em todas as coisas. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que vivemos, deve ser e estar debaixo do controle do Senhor para a nossa vida. Porque senão não tem o porquê de continuarmos no caminho. Não tem o porquê de continuarmos fazendo as coisas do jeito que a gente faz, da mesma maneira sempre. Porque a gente não vai ter certeza de que vai dar certo no final. E quando nós devotamos, consagramos, entregamos aos pés do Senhor, a gente tem até a clareza de saber se aquilo ali, que é aquela decisão, aquilo que nós estamos fazendo, realmente está alinhada com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, começar esse planejamento é primeiramente saber se aquilo que nós estamos pensando, planejando, ele vem do Senhor para nós e se não é algo que vai atrapalhar ali o propósito de Deus para a nossa vida. Então, tem que ter essa clareza, e essa clareza não vem de outro lugar, que não seja da oração, da palavra, dessa conexão diária com o Senhor. Verdade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um grupo chamado Cartas de Deus para mim. São palavras que Deus me manda diariamente, geralmente de madrugada. E a orientação é para mim, é na minha vida. Mas Deus compartilhou que eu deveria compartilhar essa palavra. Ele me dá uma palavra. Eu faço dessa palavra um recado. E como se fosse um devocional. E é muito difícil às vezes, porque você tem noites, eu trabalho à noite, então tem noites que eu durmo mal, tem noites que eu tô cansada. A gente também passa por situação, porque a gente parece assim, ó, que nós somos fortes. Nós somos fortes no Senhor, mas nós temos muitos tropeços, muitos obstáculos, muitas coisas. E o ano passado foi um ano bem difícil para mim. E eu estava desistindo das cartas. Eu disse assim, ó, Deus, eu não vou fazer mais as cartas, porque eu tenho que pensar na palavra, da palavra eu tenho que pensar realmente naquilo que o Senhor quer que eu fale. E eu estava realmente desistindo, e Deus me mandou pessoas que fazem parte do grupo, que o grupo é fechado, só para a palavra mesmo. Então, só quem faz é a administradora, a pastora, ela faz parte desse grupo. Eu disse assim, eu vou desistir do grupo, eu não tô... Deus falou, ele não falou nada para mim no meu coração. Ele pegou pessoas, e era bem na época do meu aniversário.
pessoas falando no meu particular, dizendo, ó, através da tua palavra, eu salvei tantas pessoas, eu mandei para tantas pessoas aceitaram Jesus Cristo. E quando eu tô assim, desmotivada, realmente desanimada, Deus coloca pessoas assim, você tem que ir, você tem que ir para frente, porque tem pessoas acreditando nessa palavra, essa palavra que te dá ânimo, essa palavra que faz conforto, essa palavra que orienta, essa palavra que dá um norte para a pessoa, e muitas falaram isso. Mas não é fácil, pessoal, não é fácil, sabe? Então, seguir uma constância num propósito, num projeto, na questão, a palavra de Deus são sementes mesmo, né? E que nem eu falei, Deus não chamou para semear, Ele não chamou para mim fazer isso. Eu comecei a fazer. Então, eu sou responsável porque eu comecei a fazer. E isso Ele falou, disse assim, agora você começou, agora você vai ter que ir. Então, às vezes, Ele coloca essas pessoas para quê? Para me animar, para dizer assim, ó, você está indo no caminho certo. Ah, que tem pessoas que dependem disso. Então, isso é importante. Eu vou passar de novo o link, vou colocar lá no meu Insta, quem quiser realmente, né, entrar, né, nesse grupo pode entrar e realmente a fé é o que nos move, Alessandro, né? As misericórdias, o livramento, o cuidar do Senhor em nossas vidas é grandioso. Se vocês não leram, leiam o Salmo 139. O Salmo 139 é um salmo tremendo, é um salmo de paixão. Para mim, é a paixão de Deus por nós, né? Então, para saber o quanto nós somos amados e queridos do Senhor. E por isso que Ele nos dá. Na Bíblia tem vários direcionamentos de como que nós temos que nos portar. E os grandes livros, best-seller, de negócio, tudo, todos eles têm uma base bíblica. Todos eles, se vocês vão ver, têm base bíblica. Então, por quê? Porque realmente a Bíblia é. Você vê, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos e ela é muito real no dia de hoje, mais do que muitos livros, né? Então, essa é a concordância. A concordância é a palavra, é aquilo que você tem no teu coração, é a conexão que tu tem com Deus. Isso é o que importa e é o foco que você tem que ir, né, atingir. Desvios vão ter, né, distrações vão ter, mas você tem que focar, né, pastora? Ser constante. Eu quero, já está chegando aí quase uma hora, né, de live, eu quero finalizar aqui com um texto que eu gosto muito. Assim, o constante, a pessoa constante, ele sempre colhe os frutos, né, das suas escolhas. E assim como o apóstolo Paulo, em sua carta lá em Timóteo, ele declarou que lá no fim da vida dele, ele fez uma declaração: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Três coisas, três princípios que nortearam ali a vida de Paulo. Ele combateu o bom combate, ele brigou, ele lutou, ele viveu o propósito do Senhor para a vida dele. Ele viveu ali dentro daquela rota, ele combateu. Então, combater o bom combate, eu lutei, passei pelos processos sem desistir. Então, trocando, né, as palavras, ele cumpriu a missão, ele realizou o propósito de Deus para a vida dele. Embora lá no começo, talvez ele nem tivesse ideia qual seria esse propósito. Por quê? Ele era um homem religioso, um homem ali zeloso pela doutrina, as regras, né, da religião que ele pertencia. E ele achou que estava tudo certo, que estava no caminho, que era aquilo mesmo, de perseguir aqueles que se opunham ao Deus que ele conhecia antes de cair literalmente do cavalo. E ele percebeu que aquela rota que ele estava traçando não era a rota que Deus tinha para ele, embora ele estivesse trabalhando em nome do Senhor, né? Em nome de Deus. Mas ele teve ali um encontro real com Deus que mudou a rota, que mudou o caminho e fez com que todo aquele potencial dele se tornasse em uma arma poderosa de disseminação, de entrega do Evangelho que até hoje, ou que principalmente hoje, nós conhecemos tão bem. Então, combati o bom combate. Lutei, passei pelos processos, não desistiu, cumpriu a missão, realizou o propósito de Deus. E a nossa caminhada aqui na Terra é esse caminho.
que exige fé, uma fé prática, não uma fé em pessoas, não uma fé em situações, em costumes, mas uma fé que nos conduz ao caminho de aprendizado, de salvação e que nos levará a viver essa conexão eterna com o Senhor. E terminei a corrida. Ele foi o quê? Constante. Ele não parou no caminho, ele não deixou que todos os obstáculos, que todas as prisões, a fome, a nudez, tudo aquilo que ele viveu paralisasse o propósito dele, de Deus para a vida dele. E por fim, ele guardou a fé. Ele combateu aquele bom combate, ele terminou a corrida e guardou a fé. Ele continuou, ele conseguiu alcançar o pódio, né? Ele alcançar ali a missão que o Senhor tinha proposto para a vida dele. E é esse o nosso dever. É esse o nosso prazer de conhecer a vontade do Senhor e andar nos caminhos dele. É para chegar como Paulo, talvez ali no fim da nossa jornada, ou hoje mesmo, a gente não sabe quanto tempo nós temos, de declarar esse texto: eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E isso é agora, não quando alguém for ler esse texto numa mensagem fúnebre, não, porque aí não tem mais o que fazer. Aí, sim, a convicção é hoje, que nós estamos traçando esse caminho, nós estamos sendo perseverantes, constantes, guardando a nossa fé para que aquele momento que o Senhor nos chamar, nós estejamos com o nosso propósito ali completo. Pegando o gancho do Paulo, olha, quem era Paulo e quem ele se transformou, né? E falando ali de desvios e coisa, Paulo, numa certa época da vida, acompanhou ele até o final da vida, um espinho, né? Uhum. Um espinho. E ele falou para Deus assim: meu Deus, tira esse espinho de mim. Diz assim: Paulo, não fale do espinho, a minha graça te basta. Entendeu? E Paulo conviveu o resto com o espinho, mas ele nem mais se lembrava do espinho, porque o que falou? A conexão com Deus. A graça do Senhor me basta. Entendeu? Então, esqueça as dores, né, os cansaços, as decepções. Isso é passado, e o passado a gente não mexe, o passado fica para trás, o que vale é o presente. E o presente, o que eu tenho, é a gratidão, é o que eu tenho para o futuro, é o meu foco, é a minha perseverança, é a minha constância. Então, muitas vezes nós temos memórias ruins, mágoas, rancores, esquecem isso. Isso é passado. Isso deixa, a graça do Senhor é que basta. Isso ninguém vai resolver, sabe? Então, nós temos que fazer o presente. O presente é uma memória boa hoje. É o que eu quero, é o que eu vou atrás, é o que eu vou, sabe? Então, isso que nós temos que declarar também, porque tem muitas pessoas que vivem no passado e por isso não conseguem nem ter um presente na vida e muito mesmo menos vislumbrar o futuro, né? Então, isso é importante. Então, isso eu pego muito para essa passagem também, quando Paulo diz assim: tem um espinho pedindo para Deus. Assim, Paulo, esqueça o espinho. A minha graça te basta. A graça do Senhor Jesus basta nas nossas vidas. Esqueça as mágoas, os rancores, as coisas ruins de vocês. Esqueça, eu faço isso, esqueça. Entendeu? Vamos viver o presente para que nós não percamos nem o presente nem o futuro que nos aguarda. Daí, gostaram? Eu gostei, pastor. E você? Muito, muito bom. Estou feliz pelo convite, né? Por passarmos aí pelo menos uma vez ao mês, a gente ter esse encontro e compartilhar a palavra de Deus. Como você disse, escrever, estudar a palavra de Deus não é uma tarefa fácil, principalmente quando ela exige esforço, ela exige tempo de dedicação, oração, dependência para ouvir ali o Espírito Santo mesmo revelando a palavra dele ao nosso coração. Porque a Bíblia ela não é um livro comum.
A Bíblia, ela é uma coleção de livros e é ali a boca de Deus falando conosco. E fazer uma leitura superficial, a gente não dá nem tempo de ouvir Deus falando conosco. Então, não é uma tarefa fácil, mas ela é necessária. Quando você pensa, né, em algumas vezes desistir dessa palavra e vem esses testemunhos, vem pessoas falando assim, olha, aquela palavra que você trouxe sobre constância mudou a minha vida, eu trouxe ali uma clareza daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso traçar de rota na minha vida, isso nos traz ânimo, um novo ânimo para que a gente continue levando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que a espada de dois lados, né? De dois gumes, que nem diz lá o livro de Hebreus. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é abundante, ela é transformadora. Então não tem como a gente não se alegrar, não ser gratos ao Senhor por essa oportunidade de ministrar. Todos os dias eu falo, Senhor, eu estou estudando, eu estudo, eu gosto de ler, eu gosto de estudar a palavra, mas não vai fazer sentido nenhum se estiver aqui, dentro de mim. Eu preciso compartilhar isso. E eu pedia, né? Eu peço ao Senhor a oportunidade de ministrar na vida de alguém, de ser bênção, de ser boca de Deus na vida de alguém. E assim, eu louvo a Deus por esse canal, né? Por essa ferramenta, hoje o Instagram, mas lá no WhatsApp, nas cartas, né, de Deus, no seu canal. O meu também tenho lá o grupo Mulheres à Mesa, que é um grupo que ajuda mulheres ali a descobrir, viver o seu propósito de vida, a descobrir a sua identidade. Então, assim, essas ferramentas que o Senhor tem nos proporcionado é que nos ajuda a alinhar o propósito dele para a nossa vida e ser bênção, ser luz do Senhor na vida das pessoas, né? Ser boca de Deus na vida das pessoas. Muito obrigada pelo convite e estaremos juntas no próximo dia 6 de fevereiro, né? Isso. Às 19 horas, vai ser um pouquinho antes. Até lá eu vou tentando ver como é que, né? Hoje não deu certo, eu convidei, mas a gente vai se revezando. Eu vou te a pastora dar e uma vez eu. um jeitinho. Vou te dar umas dicas. Eu tô aprendendo também, mas a gente vai aprendendo, vai assim, errando e aprendendo. E sempre constantes, né? Nada nos abala. Isso aí. Não nos deixamos desanimar com as coisas com as diversidades que apareceu, né? No início ele, não conseguiu, mas olha aí, estamos aí. E você Pessoas ainda que não entraram, saíram, pessoas que ficaram, pessoas que vão ver depois, né? Isso que é importante, é que essa live abençoa todos, né, que estão nos ouvindo e também que com certeza nos abençoa. Eu amo fazer isso, eu amo realmente falar com a pastora Franciele, porque a gente nem nos conhece, assim, pessoalmente a gente foi bem rápido, né? Mas não tem uma intimidade, mas assim, nós temos realmente uma conexão muito grande que Deus nos colocou entre nós duas. Amém. Louvo muito obrigada pela sua vida, Amém. Louvo pelo seu trabalho, né? Louvo realmente por você existir na vida de muitas pessoas. Tenha certeza que Deus abençoa todos nós. E a gente não Obrigada, pessoal. pode deixar de falar que a conexão aí, que aquilo que nos uniu foi o livro, né? Juntas somos mais fortes. Isso. Deixa eu pegar o meu aqui, que é esse daqui, ó. Isso, nós somos coautores, nós somos mais fortes. E foi essa conexão, a história de superação, de superar os desafios do dia a dia que nos conectou. E vai continuar daqui para frente até que Cristo volte. Isso aí. Um abraço, fiquem com Deus. Parabéns, Jesus. A todos. Beijo. Beijo, pessoal. Até. Até.